presidir a sessão para que a gente possa ter uma sessão tranquila e respeitosa, como exige a democracia brasileira. Mas antes, é com muita honra que eu faço questão de passar a palavra a esta encantadora mulher, deputada Luísa Erundina. Com a palavra, Vossa Excelência. Não bater palma, tá? Obrigada, senhor presidente, membros da mesa, senhor Gilney Viana, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, doutora Erilda Balduino, coordenadora da Comissão da Memória e da Verdade da OAB Distrito Federal, senhora Yara Xavier Pereira, representando aqui os familiares de mortos e desaparecidos políticos, senhor Hamilton Pereira da Silva, digníssimo secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal. Quero saudar também o senador João Alberto Capiberibe, que já esteve aqui e que teve que atender a um compromisso no Senado, mas ficou de retornar. Eu saúdo os meus colegas parlamentares, a todos os presentes e agradecer a presença de todos, e também quero saudar e cumprimentar os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, os internautas que também nos acompanham, marcando uma presença importante neste ato, já que houve restrições ao acesso à casa, o que se lamenta, porque isso teria que ser uma grande festa, com a presença de povo, para legitimar o caráter democrático e libertário dessa sessão. Como presidente da Subcomissão Memória, Verdade e Justiça, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, requeri a realização desta sessão solene em homenagem aos civis e militares que resistiram ao golpe de 31 de março de 64 e se opuseram ao regime civil-militar e que, por isso, pagaram com prisão, tortura, exílio, desaparecimento forçado e até com a própria vida. Há exatamente 50 anos, instalou-se no Brasil a mais longa e cruenta ditadura da nossa história. Pela força das armas dos militares, com o apoio econômico dos empresários e o respaldo dos Estados Unidos da América, que na época apoiavam os regimes ditatoriais do continente latino-americano a pretexto da Guerra Fria. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, há meio século, num 1º de abril como hoje, o povo brasileiro foi golpeado nesses 3 preceitos fundamentais. Perdeu a democracia com a deposição do presidente constitucional João Goulart. Perdeu a liberdade tragada pela eliminação das normas democráticas. Perdeu o direito à verdade por imposição de um governo que promoveu e encobriu sequestros, prisões ilegais, torturas e bárbaros assassinatos. Sob o regime de opressão e violência institucional, os partidos políticos foram extintos, 173 deputados federais foram cassados, senadores, deputados estaduais, vereadores, governadores e prefeitos tiveram igualmente seus mandatos usurpados
e, consequentemente, milhões de brasileiros e brasileiras viram suprimida sua representação política. Ademais, cidadãos e cidadãs de diferentes classes sociais também sofreram perseguições, prisões, violência. Muitos morreram nas casas da morte, sob tortura ou em situações obscuras. Outros tantos permanecem até hoje desaparecidos. Destaque-se ainda a violência que se abateu sobre as instituições da sociedade civil, que resistiram ao golpe e ao regime de exceção, como os sindicatos de trabalhadores, o movimento estudantil, a Ordem dos Advogados, a Associação Brasileira de Imprensa, organizações religiosas de diferentes denominações, supressão da liberdade de expressão e de organização, além do massacre de índios e de camponeses que lutavam contra a repressão e pela reforma agrária. Relembremos aqui o memorável movimento pela anistia, que contou com o protagonismo e a generosa bravura das mulheres brasileiras, que pagaram caro pela ousadia de lutarem contra o regime e pela volta ao país dos brasileiros que estavam no exílio. Foram essas mulheres guerreiras que mobilizaram e organizaram a sociedade civil para pressionar o governo militar e o Congresso Nacional pela aprovação de uma lei de anistia, o que só ocorreu em 28 de agosto de 1979, com a aprovação da Lei 6683 de 79, ou seja, uma autoanistia, pois beneficia tanto as vítimas como seus algozes, um verdadeiro absurdo jurídico. Assim permanecem impunes os crimes de lesa humanidade cometidos pelos agentes do Estado, civis e militares, que violaram os direitos humanos e a dignidade dos que lutaram pela liberdade e pela democracia em nosso país. É preciso, pois, senhor presidente, colegas parlamentares, membros da mesa, companheiros e companheiras do plenário, telespectadores, internautas, é preciso, pois, virar a página desse vergonhoso capítulo da história brasileira, com a urgente aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei 573 de 2011, que aguarda votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa. Referido projeto de lei propõe a reinterpretação do parágrafo 1º, artigo 1º da Lei da Anistia, sobre os chamados crimes conexos, sem o que não se promoverá a justiça de transição. E, consequentemente, o processo de redemocratização permanecerá inacabado. Ressalta-se, inclusive, que o Estado brasileiro está em débito com a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, por descumprimento de sentença condenatória da referida Corte, que obriga o nosso governo a rever a lei da anistia em vigor. Pouco adiantarão atos de repúdio ao golpe militar de 64, se não vierem acompanhados de ações concretas no sentido de fazer justiça às vítimas da ditadura. Espera-se, portanto, que o Congresso Nacional aprecie e vote o projeto que reinterpreta a lei da anistia, a que o mesmo Congresso foi levado a aprovar por pressão do regime, que na época mantinha com o poder das armas o controle do processo político. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, convém lembrar ainda que a democracia e a liberdade só foram restauradas 21 anos após o golpe, com a realização da Constituinte e a promulgação da Carta Magna de 1988.
Já o direito à verdade e o direito à justiça permanecem interditados por força de uma conspiração silenciosa, porém eficiente, para impedir que venham à luz fatos escabrosos e responsabilidades inescapáveis. Senhor presidente, colegas parlamentares, cidadãos e cidadãs presentes e que nos acompanham pelos meios de comunicação de massa. Em 1977, no pronunciamento que aos olhos da ditadura justificaria sua cassação, o destemido deputado Alencar Furtado denunciou a existência no Brasil de, abre aspas, filhos órfãos de pais vivos, quem sabe, mortos talvez, e de esposas viúvas, abre aspas, com os maridos vivos talvez, ou mortos, quem sabe, fecha aspas. Alencar Furtado e mais 172 deputados cassados em 2012, numa sessão solene, numa sessão mais concorrida, mais representativa, porque não havia as restrições que foi adotadas hoje para evitar a entrada do povo nessa casa. Por respeito a estes, no entanto, os órfãos, Alencar Furtado e mais 172 deputados cassados em 2012, numa sessão solene semelhante a esta, recuperaram simbolicamente seus mandatos, e assim a Câmara dos Deputados demonstrava reconhecimento e respeito à soberania do voto popular. No entanto, os, abre aspas, órfãos do talvez ou do quem sabe, fecha aspas, e as viúvas de quem sabe ou do talvez continuam esperando a verdade. O respeito a estes, aos que foram massacrados e aos que sobreviveram resistindo, não é justo que os mortos sejam esquecidos. Concluir, senhor, para terminar, senhor presidente, por favor, um pouco de tolerância. Que se finja não haver desaparecidos, que se acredite que a tortura não passou de um mero abuso eventual. O pleno esclarecimento desses fatos e a devida punição dos responsáveis por eles é questão de justiça e de respeito à dignidade humana. Senhor presidente, colegas parlamentares, após esta sessão solene, teremos a abertura oficial da exposição, abre aspas, Instituições Mutiladas, Resistência e Reconstrução Democrática, 1964-2014, resultado da dedicação e competência dos servidores e órgãos técnicos da Casa, que, num tempo recorde, realizaram esse extraordinário trabalho de pesquisa histórica, de planejamento estratégico e de elaboração e execução artísticas. A todos nossa profunda gratidão e certamente os aplausos dos que tiverem a oportunidade e o privilégio de visitarem esta exposição. Gostaria de destacar e de agradecer à direção e ao corpo técnico da TV Câmara pelo trabalho excepcional que realizaram, imortalizando nas imagens e sons dos documentários sobre a repressão política do regime civil-militar e a resistência heróica de pessoas e instituições à violência e ao arbítrio. Também celebramos a reinstalação na data de hoje da Subcomissão Memória, Verdade e Justiça, em reunião da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, que retomará suas atividades interrompidas compulsoriamente durante o ano 2012, por razões já conhecidas pela Casa e pela sociedade. A programação do Ano Nacional da Democracia, da Liberdade e do Direito à Verdade, por ato recém-assinado pelo presidente Eduardo Henrique Alves, compreende outros eventos que se estenderão ao longo do ano de 2014, como a realização de um ato político aqui na Casa, no dia 10 de abril, no hall da taquigrafia, para marcar as primeiras cassações de deputados federais, num total de 40 parlamentares, de uma só vez, e por força de um único ato baixado pela ditadura. Outro evento será a aprovação pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara
provavelmente ainda esta semana, do projeto de lei 4.903 de 2012, que inclui o Dia Internacional do Direito à Verdade no calendário nacional de datas comemorativas a ser celebrado anualmente em todo o país, em 24 de março, data do assassinato de Dom Oscar Romero, arcebispo de El Salvador. Esta é uma iniciativa recomendada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e já adotada por vários países do mundo. Consta ainda da programação um encontro nacional de todas as comissões e comitês da memória, verdade e justiça do país, no mês de novembro. Eu peço que as manifestações cessem. Peço silêncio ao plenário e peço que a... Nesse momento se interrompe um pouco a sessão solene porque um grupo, na verdade duas pessoas estendem uma faixa em que parabenizam os militares pelo golpe de 64. E aí o plenário responde com gritos de assassinos a esses que levantam essa faixa. O presidente desta sessão, deputado Amir Lando, ordena à segurança que mande recolher a faixa. Era por motivos, por riscos como esse, que o presidente da Câmara havia determinado que as galerias não fossem ocupadas, porque já sabia da existência de uma organização no sentido de ocupar as galerias com mensagens parabenizando o golpe militar de 64. Majoritariamente, o plenário da Câmara respondeu com gritos de assassino e há uma confusão agora. Lembrando, Lincoln, que na faixa ela traz o seguinte dizer: graças a vocês, se referindo aos militares, o Brasil não é Cuba. E em função dessa faixa que foi estendida nas galerias, houve uma pequena confusão que nesse momento está acontecendo. Confusão permanece em plenário e uma pessoa está sendo retirada, uma mulher, que a gente ainda não sabe a identificação dela, mas a segurança está tentando retirá-la do plenário para que a sessão solene prossiga normalmente. Ordem na casa, sob pena de suspender a sessão.